E segundo ano, tudo bem, pessoal? Voltamos para nossa Física B, não é? Bom, hoje nós vamos finalizar a nossa apostila 6, tá bom? Com a nossa aula 23 e 24. E sobre um conteúdo muito importante, que ele é muito abordado no nosso exame nacional, que é a primeira lei da termodinâmica, que ela traz toda aquela definição de energia interna, trabalho, variação de volume, pressão constante. Então, agora que nessa nossa primeira lei da termodinâmica, nós vamos trabalhar todos esses itens, né? Lógico que vocês já conhecem, tá bom? Em relação a um sistema gasoso, tá? Só que agora a gente vai aplicar e vai aprender como funciona essa primeira lei da termodinâmica, que no nosso caso é muito importante, tá bom? Bom, essa primeira lei aqui, ela é baseada em uma variação de energia interna de um sistema gasoso. Lógico, quando esse sistema gasoso ele produz um trabalho recebendo uma energia térmica do meio exterior, né? Do meio externo. Bom, professor, como é que funciona então? Se você imaginar, eu coloquei para vocês aqui um desenho de um sistema gasoso. Imagine que nós temos aqui um gás, tá? Preso em um determinado recipiente, e aqui nós temos uma tampa, que no caso é o êmbolo. Bom, esse êmbolo aqui, ele é como se fosse uma espécie de tampa móvel. Tá? Como eu expliquei para vocês nas últimas aulas. Então, essa tampa aqui ela pode se mover para cima e para baixo. De acordo com o quê? De acordo com o movimento desse gás. Imagine que essa tampa aqui ela é muito sensível. Bom, então ela vai conseguir se mover com facilidade, tanto para cima, né? Ou melhor, o gás pode levantar ela com facilidade, ou ela pode comprimir esse gás com facilidade. Tá bom? Bom, pelo conhecimento que nós temos de gás, a expansibilidade de um gás, ela é altíssima, né? A facilidade de expansão de um gás é grande demais, tá? É grandiosa. Então, o que acontece? Se você fornece energia térmica para esse gás automaticamente ele vai realizar trabalho. Ele vai utilizar essa energia que você está fornecendo, tá bom? Ele vai se agitar, vai produzir uma agitação e vai levantar essa tampa, ele vai produzir um trabalho, tá bom? Só que nesse meio termo, nessa produção de trabalho, ele vai conseguir acumular uma energia, que chama de energia interna do sistema gasoso, tá bom? Ou melhor, à medida que ele vai recebendo esse calor, ele vai acumulando essa energia interna e a outra parte desse calor que ele recebe, ele transforma em trabalho. Então significa que ele não transforma toda essa energia interna em trabalho, ou melhor, todo esse calor em trabalho. Bom, parte dessa energia é reservada para o sistema. Por quê, professor? Porque, na verdade, ele precisa entrar em movimento. Para você imaginar, primeiramente, ele transforma essa energia térmica em energia cinética. Tá? Essa energia cinética ela fica guardada no sistema gasoso na forma de uma energia interna. Tá bom? Como essa energia cinética ela causa o movimento das partículas, esse gás se expande. Como esse gás se expande, automaticamente ele produz um trabalho, tá bom? Então, basicamente, nós podemos dizer que essa primeira lei da termodinâmica é baseada justamente nessa equação, tá bom? Então, essa aqui é a nossa primeira lei da termodinâmica, tá bom? Bom, então se você der uma olhadinha nessa primeira lei, ela basicamente, se você reestruturar ela, você vai entender que a quantidade de calor que nós fornecemos para esse sistema gasoso, na verdade, parte dela se transforma em energia interna, que na verdade essa energia interna é a energia cinética desse gás, tá bom? E a outra parte é transformada em trabalho, tá? Esse gás aqui consegue produzir um trabalho com a outra parte dessa energia, tá? Então, quanto mais calor você cede para esse gás, mais ele acumula essa energia e mais ele realiza trabalho, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a nossa primeira lei da termodinâmica. Sempre lembre que essa variação de energia interna ela é baseada naquela nossa equação dos gases, tá? Variação de energia interna, se nós temos um gás ideal, lembre-se que isso aqui é para um gás ideal, tá bom?
Nós temos vários fatores que caracterizam um gás ideal. Então, essa variação de energia interna é 3 meios vezes N, que é o número de mols, multiplicado pela constante do gás, tá? Essa constante gasosa, multiplicado pela variação de temperatura. Então, basicamente, essa variação de energia interna, ela depende muito de quê? Da variação de temperatura, tá bom? Essa variação de temperatura, quanto maior a variação de temperatura, quanto mais a temperatura aumenta, maior fica essa variação de energia interna, mais energia esse sistema gasoso acumula. Se essa temperatura diminui, então significa o quê? Que a variação de energia interna também diminui. Melhor, esse gás perde energia, tá certo? Automaticamente, ele, em vez dele realizar esse trabalho, ele vai receber o trabalho do meio externo. Essa tampa ela vai descer. O gás vai acontecer o quê? O gás ele vai se comprimir, tá bom? A energia cinética dessas partículas aqui vai diminuir, ok? Basicamente é o que acontece no sistema gasoso de um combustível, tá bom? Esse combustível, quando ele produz, quando ele explode, por exemplo, no caso da gasolina, o que acontece? A expansão dele é rápida. Por isso que, na verdade, ele vai explodir. Por quê? Porque a energia interna desse gás, quando é transferido para as partículas, tá? No caso da gasolina, do combustível em si, a expansão é rápida. Por conta dessa explosão, automaticamente nós temos o quê? Uma grande quantidade de trabalho, tá? Essa grande quantidade de trabalho é fornecida para o motor do carro, da moto, do avião, né? No caso de outros combustíveis que têm esse mesmo comportamento. Então, o que acontece? Essa questão aqui não é só se baseando na quantidade de energia térmica que o sistema recebe. Não é se baseando só na quantidade de calor. É também se baseando nessa energia interna, porque na verdade ela causa uma energia cinética, tá? Ela é a energia cinética aqui reservada e acumulada no sistema gasoso, onde isso também é transformado em trabalho. Eu só consigo realizar esse trabalho se parte desse calor também se transforma em energia interna, tá bom? Bom, então o que é esse trabalho? Esse trabalho aqui é a pressão que se mantém constante, multiplicado por essa variação de volume. Então, o nosso trabalho aqui, ele depende muito de um sistema o quê? De um sistema não, de uma transformação isobárica. Tá? Por que, professor, tem que ser isobárica? Porque, na verdade, essa pressão aqui, ela se mantém constante. Essa pressão aqui se mantendo constante, imagine comigo. Para que eu possa variar a temperatura aqui, eu tenho uma variação de temperatura, tá bom? E também vou ter uma variação de volume. Então, nessa variação de volume, essa tampa ela vai subir ou ela vai descer. Esse êmbolo aqui ele vai poder se mover positivamente ou negativamente, tá bom? Então, nós dependemos de quem? De uma pressão constante, tá? Porque lá naquela equaçãozinha do PV tipo avotol que nós conhecemos, nessa transformação aqui ela precisa ser isobárica para que nós tenhamos uma transformação energética. Ou melhor, a pressão se mantém constante para que esse volume possa variar, tá? Realizando-se um trabalho, tá bom? Esse gás realizando um trabalho. E para que essa variação de temperatura também seja positiva, para que aconteça essa variação de energia interna, para que justamente esse gás possa realizar esse trabalho. É uma questão de dependência de uma energia sobre a outra. O sistema produz calor, o sistema externo, eu forneço calor para o sistema transforma esse calor em energia interna e essa energia interna consegue fazer com que o sistema realize um trabalho através da expansão desse gás. Tá bom? Bom, para você ter uma ideia melhor do que acontece, eu vou colocar para vocês aqui a primeira questão da nossa apostila, tá bom? Ela fala sobre uma questão muito simples, onde você vai aplicar esse conhecimento da primeira lei da termodinâmica, que basicamente é a energia interna, tá? Você se baseia na energia interna desse gás, onde a quantidade de calor que ele recebe do meio externo, menos o trabalho, é justamente essa energia, tá? Que ela é a grande responsável pela produção desse trabalho, tá bom? Nossa primeira questão, que ela é citada na apostila, ela fala o seguinte, você vai encontrar ela na página 233, tá bom? Página 233, ok? Página
233. Vou fazer uma breve leitura aqui para vocês, tá bom? Ela fala o seguinte: a variação de energia interna de um gás perfeito em uma transformação isobárica foi igual a 1.200 joules. Tá aí, você pode perceber que a questão fala de uma transformação isobárica, porque na verdade aí vai existir um trabalho, tá? Se vai existir um trabalho, essa transformação ela vai ser isobárica, tá? E uma transformação isobárica foi igual a 1.200 joules. Se o gás ficou submetido a essa pressão constante de 50 newtons por metro quadrado, tá? Que essa pressão se mantém constante para que o êmbolo possa subir e descer, tá? E a quantidade de energia térmica que recebeu do ambiente foi de 2.000 joules. Então, para que tudo isso aconteça, eu tive que fornecer 2.000 joules para o sistema gasoso, tá bom? Então, a variação do volume sofrido pelo gás durante o processo foi... Bom, ele quer que você calcule essa variação de volume, tá bom? Então, o que foi que ele te forneceu? Ele disse que nós temos uma variação de energia interna, que é 1.200 joules. Essa variação de energia interna, ela só foi possível por conta dessa quantidade de calor que foi fornecida para o sistema, de 2.000 joules, tá? E ele quer que você calcule essa variação de volume quando essa pressão constante, não é? Ela se mantendo constante, vai se realizar o quê? Um trabalho, tá bom? Esse gás aqui, ele vai fazer com que esse êmbolo suba. Então, isso aqui é um trabalho positivo, tá bom? Bom, quais equações que eu vou precisar? Basicamente, eu preciso da primeira lei da termodinâmica, que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor que o meio gasoso recebe menos o trabalho que ele realiza, tá bom? E também precisamos da fórmula do trabalho em si, que é a pressão constante multiplicado por essa variação de volume, ok? Basicamente, primeiro eu preciso calcular quem? Eu preciso calcular esse trabalho, porque justamente a minha variação de volume ela está contida aqui na fórmula do trabalho, tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho 1.200 joules, 1.200 é a nossa energia interna, é igual à quantidade de calor, que é 2.000, menos o trabalho, tá bom? Então, basicamente, vai ficar o quê? O trabalho vai ficar 2.000 menos 1.200. Bom, eu fiz uma troca dos sinais negativos. O 1.200, lógico, ele ficou negativo, o 2.000 ficou positivo. Eu joguei o trabalho para cá e joguei o 1.200 para lá, fiz uma troca, tá bom? Então, o trabalho realizado aqui são 800 joules, ok? Então, esse sistema gasoso, desses 2.000 joules que ele recebeu, tá, do meio externo, 800 joules ele transformou em trabalho. Os outros 1.200 joules de energia, ele transformou em energia interna para que esse gás sofresse uma expansão, tá bom? Bom, nesse caso aqui eu vou jogar esses 800 na fórmula de quem? Na fórmula do trabalho, tá bom? Então fica basicamente como? Aí fica 800, né, que é o nosso trabalho, é a pressão, que é 50, ela se manteve constante, multiplicado pela variação de volume. Então, na verdade, aqui a nossa variação de volume vai ficar o quê? Vai ficar 800, bom? Dividido por 50. Quem está multiplicando passa dividindo, não é? Você corta os zeros. Então, o nosso ΔV aqui vai ficar 16 metros cúbicos, bom? Então, essa variação de volume foi 16 metros cúbicos, ou 16.000 litros, tá? Você pode observar que nossa alternativa correta aqui é a letra D, bom? Alternativa correta, letra D, ok? Então, você pode observar que esse é um exemplo muito simples de aplicação, tá? Ou da aplicação da primeira lei da termodinâmica, tá bom? É muito básico, tá bom? É só você entender que o gás ele precisa acumular, guardar uma energia interna, tá? Quando ele recebe uma quantidade de energia do meio externo, na forma o quê? De calor. Quando ele recebe essa energia, parte ele transforma em energia interna, parte ele transforma em trabalho, tá? Essa aqui é a nossa primeira lei também da termodinâmica, é a mesma equação, ok?
ele só consegue realizar esse trabalho se esse gás conseguir também acumular essa energia interna. Por quê? Porque graças a ela, esse gás consegue produzir uma expansão, mantendo a pressão constante dessa mesma expansão. Tá bom? Então, pessoal, o tio fica por aqui com vocês, tá? Boa semana de descanso. Eu acredito que a semana que entra agora vocês estarão descansando, né? Para aqueles que ficaram de reorientação, eu desejo uma boa reorientação, realize as atividades, tá? Lembrando que a nossa reorientação ela é semestral, ela vai recuperar tanto o seu primeiro quanto o seu segundo bimestre, tá bom? E os demais alunos que conseguiram passar em todas as disciplinas terão uma semana de sombra e água fresca, né? Uma semanazinha de pausa, não teremos aulas gravadas nem lives, tá? E quando nós retornarmos aqui no dia 10, na segunda-feira, nós já iremos retornar com o nosso conteúdo do terceiro bimestre, as apostilas, no caso do terceiro ano também as apostilas revisionais, tá certo? E com todo aquele nosso pique, tá bom? Trabalhando todo o nosso conteúdo, realizando tarefas no plural, realizando as avaliações que são marcadas, as reposições e assim por diante, tá certo? Então um forte abraço, cuidem-se e até a próxima aula.